Essa é a missão da igreja, essa é a minha missão e a sua missão. Amém? Eu quero falar com você então sobre vencer a ansiedade, vencendo a ansiedade. Peço que você, que gosta de abrir a Bíblia aí na sua casa, abrir no livro de Filipenses, capítulo 4, carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Se você não tem condições de abrir, o texto bíblico será transmitido aí na sua tela, agora. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, a igreja na cidade de Filipos. Se fosse aqui em Piracicaba, ele estaria assim: carta aos piracicabanos, dos irmãos que moram e buscam a Deus na cidade de Piracicaba. Então, Paulo está dizendo a seguinte coisa para eles. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar esse remédio poderoso para vencer a ansiedade. E essa receita, eu quero dizer para você que ela é gratuita. Ela é eficaz e ela funciona para todas as pessoas. De crianças a idosos, esse remédio é eficaz. É importante dizer que esse remédio é espiritual, mas os seus efeitos de cura também serão sentidos no seu corpo físico. O remédio é espiritual, mas os efeitos e a eficácia dele são vistos também no seu corpo físico. É importante dizer que se você está fazendo algum uso de algum medicamento, de algum remédio indicado pelo seu médico, é importante ressaltar que você não deixe de usar. Só deixe de usar se o seu médico autorizar. Mas você pode ter certeza que o remédio que a palavra de Deus vai nos prescrever agora, já pode ser usado de imediato. E algo importante, esse remédio não tem efeitos colaterais. Amém? Você pode digitar aí um amém? Você crê nisso? Que esse remédio que a palavra de Deus vai partilhar conosco para vencer a ansiedade, ele é eficaz, ele pode ser usado por todas as pessoas, ele tem efeito imediato. E ele não tem efeito colateral. Se você crê nisso, digite amém. E também, se você deseja saber que remédio é esse, digite aí: eu quero saber, pastor. Eu quero saber. Aleluia. É bom saber que esse remédio é de graça. É pela graça de Deus. Aleluia. Então vamos partilhar. Antes de eu dizer que remédio é esse, vamos primeiro ver o que a Bíblia nos ensina a respeito de ansiedade. Quero partilhar com você, antes de eu dizer para você que remédio poderoso é esse, eu quero partilhar com você o que a Bíblia nos fala sobre ansiedade. Versículo 6, projeta para nós aí, Ed. Versículo 6 de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quem dá essa ordem é o apóstolo Paulo. E amados, o apóstolo Paulo não está dando uma sugestão para mim, para você. A palavra de Deus não está nos dando uma alternativa, uma sugestão. Está nos dando uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que não existe nada, segundo a palavra de Deus, que vale a pena a gente ficar ansioso. E olha que quem está dando essa ordem é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha todas as desculpas
para dizer para as pessoas, todos os argumentos plausíveis para dizer para as pessoas que ele poderia estar ansioso. Primeiro, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo está preso numa prisão romana. Paulo está algemado 24 horas a um guarda romano, porque naquele tempo essa era a melhor maneira de se vigiar um preso considerado perigoso. O apóstolo Paulo, para o Império Romano, era considerado um prisioneiro perigoso. Então, o que o Império Romano fez com ele? Ele ficava aprisionado e acorrentado 24 horas com um guarda romano. O apóstolo Paulo estava presenciando uma disputa e uma crise de relacionamentos entre seus discípulos. Tanto que ele escreve, olha, o discípulo tal e o discípulo tal, eles estão brigando um com o outro. E tinha outro problema, o apóstolo Paulo, ele estava naquela prisão e as igrejas que ele havia plantado estavam sofrendo forte perseguição. E ele não podia fazer nada. Por quê? Porque estava preso. Então preste atenção, se existe alguém que tinha todos os argumentos plausíveis e tinha uma forte desculpa para dizer que estava preocupado e ansioso, era o apóstolo Paulo. Mas nós vemos nessa carta que a ordem que o apóstolo Paulo dá para a igreja é: vocês não devem andar ansiosos. Vocês não devem se preocupar com nada. Meu querido, sabe o que isso me ensina? Me ensina que a ansiedade, em qualquer medida, nos prejudica. Por isso que a primeira coisa que eu quero partilhar com você nessa noite, o primeiro ponto dessa pregação que eu quero partilhar com você nessa noite, acerca de ansiedade, vai aparecer na tela para você aí. Não existe ansiedade boa. Não existe ansiedade boa. Nós não temos desculpa, segundo a palavra de Deus, para andar ansioso por nenhuma coisa. Nada. Nem a mãe que se preocupa com o filho, nem o pai e a mãe que fica ansioso com o filho, nem o funcionário que fica ansioso com o trabalho. A Bíblia não dá margem para nenhum tipo de ansiedade. Porque ansiedade, em nenhuma medida, faz bem para mim e para você. Amém? Está entendendo? Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Se sim, digite aí, amém, pastor. É verdade. Ansiedade, em qualquer medida, nos prejudica. Não existe nada, segundo a palavra de Deus, que devemos nos preocupar excessivamente. Agora, anota isso aí. Isso aqui que eu vou falar para você é importante. Vocês estão aqui comigo, né, gente? Você sabe o que significa a palavra ansiedade no original, na Bíblia? Nós sabemos que no Antigo Testamento a tradução original é o hebraico, no Novo Testamento é o grego. Sabe quando o apóstolo Paulo escreve, não fiqueis ansiosos? Essa palavra ansiedade, na tradução original na Bíblia, sabe o que quer dizer? Estrangulamento. Forte isso, né? Estrangulamento. E realmente, essa é a sensação de quem fica ansioso, ansiosa. Essa é a sensação de quem fica ansioso. A sensação é de quem está sendo estrangulado, sufocado. Porque a ansiedade nos estrangula, nos sufoca, ao ponto de nós perdermos as nossas forças. A ansiedade, o significado de ansiedade na Bíblia é estrangulamento. Quando você anda ansioso, é como se você tivesse alguém que pegou as duas mãos e colocou no seu pescoço e tivesse te sufocando até você perder as forças. Isso é o que ansiedade significa na Bíblia. Eu li uma reportagem essa semana de que, por causa da pandemia,
outra pandemia se desencadeou no mundo. A pandemia da ansiedade. Dobrou o número de pessoas que estão procurando atendimento médico com sintomas de ansiedade. Foi feita uma pesquisa recentemente e foi concluído que 70% das pessoas estão preocupadas, estão com medo de perder seus empregos, estão com medo de perder seus familiares, estão com medo de morrer. 70% das pessoas pesquisadas estava com o coração extremamente preocupado. E sabe qual que é a maior sabe qual que é a maior contaminação? Sabe qual que é o maior meio de contaminação dessa nova pandemia que faz parte do mundo hoje, que é a pandemia da ansiedade, que foi desencadeada pelo coronavírus? Sabe qual que é o maior meio de contágio da pandemia da ansiedade? Se chama internet e televisão. Vocês concordam comigo? Você que está participando comigo aí pelo Facebook, pelo YouTube, os irmãos aqui eu acho que concordaram, né? O maior meio de contaminação da pandemia da ansiedade hoje no mundo se chama internet e televisão. Quando você liga seu celular, quando você liga sua televisão, a gente só vê notícias de morte. E isso tem causado uma grande preocupação nos nossos corações. É verdade ou não é? E olha só o que a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, verso 22 vai dizer. Mateus capítulo 6, verso 22 vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Por isso, Jesus, ele dizia que se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo ficará cheio de trevas. É verdade ou não é? Aquilo que você vê, aquilo que você absorve, se for mal, vai fazer com que todo o seu corpo esteja mal também, esteja em trevas. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer o seguinte: cuidado com o que você olha, cuidado com o que você absorve o tempo todo, porque o que os seus olhos veem, você vai absorver para todo o seu corpo, para toda a sua alma. Você crê nisso, meu irmão? Você concorda com isso que eu estou dizendo para você? Se você concorda, digite aí: é verdade, pastor, é verdade. Segunda coisa que eu quero partilhar com você acerca de como vencer a ansiedade. Então, a primeira coisa que eu partilhei com você foi que não existe ansiedade boa. Guarda aí no seu coração. Não existe ansiedade boa. Segunda coisa acerca de como vencer a ansiedade. Nós precisamos saber de onde vem a ansiedade. Você sabe de onde vem a ansiedade? Olha só o que a palavra de Deus nos ensina de onde vem a ansiedade. O apóstolo Paulo vai nos falar de três principais fontes de ansiedade. Três principais fontes de ansiedade. Primeira fonte de ansiedade, segundo o apóstolo Paulo, circunstâncias. Segundo, pessoas. Terceiro, coisas. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui três fontes de ansiedade. Essas fontes, elas são pensamentos e sentimentos equivocados. É importante você entender isso. De onde vêm essas fontes? Como que o meu coração fica ansioso? Segundo o apóstolo Paulo, são três fontes. Essas fontes, elas são pensamentos errados, sentimentos errados, equivocados, acerca de três coisas: circunstâncias, pessoas e coisas. Vamos falar rapidamente de cada uma delas. Circunstâncias. Quando olhamos para os problemas e circunstâncias mais do que olhamos para Deus, estamos tendo uma noção errada, um sentimento errado acerca dos problemas que vêm sobre a nossa vida. Olha só que interessante. Os crentes da cidade de Filipos, os filipenses,
eles estavam extremamente ansiosos. Por quê? Porque eles estavam enfrentando um período muito difícil naquela época. Havia uma grande perseguição da igreja naquela época. O Império Romano havia decretado guerra contra os cristãos naquela época. Então, dizer naquela época que era cristão era você assinar uma sentença de morte. Dizer que você era cristão naquela época era você assinar a sua própria sentença de morte. Por isso que os cristãos naquela época cultuavam e buscavam a Deus escondidos, porque se o Império Romano descobrisse, eles eram jogados nas arenas, nos estádios, eram jogados para os leões, eram colocados eles eram queimados vivos, eles eram crucificados vivos, incendiados. Essa era a situação em que os filipenses, a igreja em Filipos, enfrentava. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: não deixem que as circunstâncias tirem os olhos de vocês de Jesus Cristo. Se vocês deixarem que os problemas façam com que vocês desviem o olhar de vocês de Jesus Cristo, vocês ficarão com o coração de vocês ansiosos e preocupados. A ansiedade vai tomar conta do coração de vocês. Meu querido, eu quero dizer algo para você. As circunstâncias e os problemas, elas não definem o amor de Deus por você. O amor de Deus não é provado pelos problemas nem pelas circunstâncias. Existe um entendimento equivocado de muitas pessoas que diz assim: se as coisas estão ruins na minha vida, é porque Deus está irado comigo, Deus não está feliz comigo. Então imagine você saiu da sua casa para ir trabalhar. Quando você levanta, sua esposa já te acorda e fala assim: o Juninho está doente, Juninho amanheceu tossindo, Juninho amanheceu com febre. Aí nesse tempo de pandemia, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Meu filho está doente, meu filho foi contaminado, a minha família toda foi contaminada. Aí você pega o Juninho, coloca dentro do carro e vai levar para o pronto-socorro. No caminho, vem um abençoado e bate na traseira do seu carro. E você está uma semana tentando trocar o seguro do seu carro, mas a seguradora não deu ainda carta branca para você, carta verde para você poder trocar o seu seguro. Então você descobre que você bateu o carro e seu carro não tinha seguro. E você vai às pressas, chama o Uber, leva o Juninho para o hospital, liga para sua esposa e fala assim: fica com o Juninho no hospital porque eu vou chegar atrasado no trabalho. Você chega 2 horas atrasado do seu trabalho. Quando chega lá, seu patrão fala assim: olha, infelizmente a crise chegou aqui também para nós aqui e eu vou ter que dispensar você. Eu quero perguntar para você: qual que é a primeira coisa que você fala para Deus nessa situação? Sejamos sinceros. O que eu fiz, Deus? É verdade ou não é? Deus, o que eu fiz? O que essa indagação quer dizer para Deus? Você está medindo o amor de Deus pelas circunstâncias, pelos problemas. Então deu tudo errado na sua vida hoje. Você fala assim: tem alguma coisa de errado na minha vida. Deus não está feliz comigo porque Ele está permitindo que tudo de ruim aconteça na minha vida. O contrário também é diferente. O que vem no nosso coração quando está dando tudo certo? Você foi promovido no trabalho, o seu patrão aumentou seu salário, você foi sorteado no sorteio do supermercado lá, quando você fez a compra do mês, você preencheu lá um carnezinho lá e foi sorteado e ganhou um carro 0 quilômetro. O que você fala para Deus? Ai, Deus, obrigado, Deus, o Senhor está feliz comigo demais. Na sua mente você diz: Deus está feliz comigo, está dando tudo certo. Só que o que isso quer dizer, querido? A Bíblia não trata dessa maneira. A Bíblia não nos ensina isso. O Evangelho de Jesus não nos ensina isso. Olha só o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 5, acerca do amor de Deus. O amor de Deus não é provado pelos problemas, pela falta de problemas. O amor de Deus não é provado pela falta de problemas, mas o amor de Deus foi provado
de uma maneira. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para nós. De que maneira? O apóstolo Paulo responde: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus foi provado por mim e por você na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Amém? Você crê nisso? Digite aí amém. Glória a Deus, pastor. É verdade. Por isso, querido, pode estar dando tudo errado na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: você continua sendo amado por Deus. O amor de Deus por você não muda. Romanos vai dizer assim: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tribulação, nem as lutas, nem a angústia, nem os anjos, nem os demônios, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus foi provado por mim e por você na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou em nosso favor. Por isso nós somos amados. Você crê nisso? Se você crê que você é amado por Deus, digite amém. Isso muda as circunstâncias, é verdade ou não é? Isso muda o nosso olhar diante das circunstâncias. Isso corrige o nosso olhar, o nosso pensamento e o nosso sentimento acerca das circunstâncias. Mas tem outro sentimento que gera ansiedade no nosso coração. Um outro pensamento errado. As pessoas, infelizmente, outra fonte de ansiedade são os relacionamentos quebrados. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes pessoas nos machucam mais do que circunstâncias. Infelizmente, pessoas nos machucam muito mais do que circunstâncias. É verdade ou não é? Digite aí, se você concorda com a minha afirmação. Muitas vezes, infelizmente, pessoas nos machucam muito mais do que pessoas. Muito mais do que circunstâncias. A verdade, meu irmão, é que nós desapontamos as pessoas e as pessoas também nos desapontam. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas também nos desapontam. Infelizmente, as pessoas, elas têm a capacidade de, muitas vezes, roubar a nossa alegria. Infelizmente, as pessoas, muitas vezes, têm a capacidade de nos roubar a alegria. Por isso que tem muita gente que está ansiosa, está estrangulada com sentimentos que foram desencadeados por relacionamentos que foram quebrados ou que foram, infelizmente, que sofreram um tipo de afronta. Será que o seu coração nesses dias, será que a fonte da ansiedade no seu coração nesses dias tem sido os problemas ou tem sido pessoas? Nós temos muita gente com o coração amargurado. Nós temos muita gente com o coração entristecido. Sabe? Muita gente com os relacionamentos estremecidos. Será que nesses dias os seus relacionamentos, será que nesses dias você teve algum relacionamento que foi estremecido? Será que nesses dias você ouviu alguma coisa que machucou o seu coração? Será que nesses dias você falou alguma coisa que machucou uma pessoa que você gosta? Amados, a verdade é que os relacionamentos quebrados são uma grande fonte para a ansiedade e para o sentimento de estrangulamento, de sufocamento. E a nossa energia muitas vezes está indo embora nesses sentimentos. Por isso que no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós devemos amar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Você concorda comigo que os problemas e circunstâncias e as pessoas são uma fonte de ansiedade? A terceira coisa que também, a terceira coisa que o apóstolo Paulo cita, que também pode ser uma fonte de ansiedade, são as coisas materiais.
Eu digo para você, querido, que tem muita gente que está com o coração aflito, com o coração ansioso, porque o seu coração está apegado de forma excessiva às coisas materiais. Estão colocando muito a sua felicidade, a sua esperança em coisas materiais, no dinheiro. E o que a Bíblia nos fala, querido, acerca do dinheiro, acerca das coisas materiais? Olha, Jesus vai dizer assim que é impossível servir a dois senhores. O que ele quer dizer com isso? Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o dinheiro muitas vezes se torna um Deus na nossa vida. As coisas materiais muitas vezes se tornam um Deus na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Anota isso aí se você puder. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo patrão. Vou repetir para você. Se você concordar, digite amém. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo patrão. Quantas pessoas nós temos hoje que estão aprisionadas, estranguladas, por causa do apego excessivo às coisas materiais? Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Agora, vamos recapitular rapidamente o que o apóstolo Paulo compartilha conosco. O Ed vai colocar novamente o slide aí, sobre as fontes de ansiedade, de onde vem a ansiedade. Eu partilhei com você três fontes de ansiedade: circunstâncias, pessoas e coisas. Então, você já aprendeu o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Você já aprendeu quais são as três principais fontes de ansiedade. Agora eu vou dizer para você qual que é o remédio. Amém? Você está comigo aí? Se você está comigo aí, digite aí: tamo junto, pastor. Tamo junto. Estou atento, pastor. Estou aqui me alimentando profundamente. Até aqui você foi edificado? Até aqui você foi edificado? Eu vou pedir para você dar uma despertada aí. Escreve aí, se você puder, nos comentários. Das três principais coisas que mais geram ansiedade, eu disse que são circunstâncias, pessoas e coisas. Dessas três, qual mais gera ansiedade no seu coração? Quais dessas três coisas você tem mais dificuldade? Se você sentir liberdade de poder compartilhar, compartilhe aí nos comentários, para que nós possamos interagir. Nós estamos em poucas pessoas aqui participando da transmissão, presencialmente, mas você pode interagir comigo agora aí. Digita aí rapidamente. Então, eu vou partilhar com você agora. Agora você precisa prestar atenção. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, amém? A palavra de Deus nos dá uma ordem clara. Não devemos andar ansiosos. Versículo 6, lá de Filipenses capítulo 4. Não devemos andar ansiosos. E ela nos ensinou as três principais fontes de ansiedade. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos prescrever, vai nos ensinar o melhor remédio para a ansiedade. Agora a palavra de Deus vai prescrever. Imagine agora, você está diante do médico dos médicos, Jesus Cristo. E ele já diagnosticou que você está ansioso. Ele olhou para você e falou assim: meu filho, minha filha, você não está bem. Você não está bem. Eu percebi que você está com muita ansiedade no seu coração. Há muitas preocupações no seu coração. Imagine isso, imagine que você está diante do médico agora, do médico dos médicos, e ele está olhando para você e está dizendo assim: você não está bem, minha filha. Você não está bem, meu filho. Mas eu quero dizer para você que eu tenho um remédio aqui, que vai mudar a sua vida, que vai fazer você melhorar rapidamente.
Eu vou prescrever para você esse remédio agora. Então, meu irmão, preste atenção aqui em mim. Se a ansiedade é uma doença, o remédio é a oração. Se a ansiedade é a doença, a oração é o remédio. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça, se apresentem diante de Deus. A oração é o remédio. Mas presta atenção aqui em mim. Como todo remédio, não basta a gente saber só o nome do remédio. Vocês concordam comigo que tem que saber como usar? Quando o seu médico passa para você o remédio, ele faz o quê? Ele faz a prescrição. Você concorda comigo? Ele vai dizer assim para você: você vai tomar de tantas em tantas horas, tantos comprimidos. 1 comprimido, 2 comprimidos. É assim ou não é? Ou ele só passa para você o nome do remédio e fala assim: descobre sozinho como é que faz. E o que ele alerta para você ainda? Se você não tomar certinho, esse remédio não vai ter efeito. Por isso que não basta a gente saber que a oração é o remédio, tem que saber como orar. Aí você fala assim: ih, pastor, lascou tudo agora. Como é que eu oro então, pastor? Calma, a palavra de Deus também nos ensina. Lembre-se que é o médico dos médicos que está nos ensinando. Quem está ensinando isso aqui, querido, não é o pastor Daniel. Isso aqui não vem de mim, isso aqui vem da palavra de Deus. É a palavra do Senhor nos ensinando. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui de como nós devemos tomar esse remédio chamado oração. E ele vai usar 3 palavras. Essas 3 palavras nos ensinam como nós devemos orar. O apóstolo Paulo vai dizer que a oração deve ser feita dentro de uma maneira correta. Que maneira é essa? Nós devemos orar adorando a Deus, suplicando a Deus e agradecendo a Deus. Vou repetir. Nós devemos orar adorando a Deus, suplicando a Deus e agradecendo a Deus. É oração de adoração, oração de súplica e oração de gratidão. Vamos então falar rapidamente dessa prescrição, dessa maneira de nós nos achegarmos na presença de Deus, né? Lembre-se que o apóstolo Paulo está dando aqui para você uma receita, e para que você possa vencer a ansiedade, para que esse remédio espiritual tenha efeito sobre você, você precisa seguir a orientação da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você deve entender, que quando você chegar diante de Deus para orar, para vencer a ansiedade, você deve adorar a Deus. Paulo diz que em primeiro lugar nós devemos adorar a Deus quando nós oramos. Em tudo pela oração. Essa palavra oração aqui no original, olha que interessante, a gente descobre a profundidade das coisas quando a gente se aprofunda na tradução da Bíblia. Se você olhar a tradução aqui do versículo 6 no original, quando Paulo fala assim, em tudo pela oração. A palavra no original, oração, quer dizer devoção, adoração. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós? Quando você chegar na presença de Deus, chegue adorando a Ele. Muitas vezes a gente chega de qualquer jeito, é verdade ou não é? Vamos ser sinceros uns com os outros. A gente chega diante de Deus de qualquer maneira. E muitas vezes a gente já chega pedindo, como se Deus fosse um balconista de supermercado, que a gente chega e fala assim, eu preciso disso, eu preciso disso, e eu preciso disso. E a gente não entende que nós estamos nos achegando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu não estou dizendo para você, querido, que
que você precisa ter excessivos protocolos, né? Que quando você for orar, você precisa pegar o terno, a gravata, você precisa, sabe, se ajoelhar. Não estou dizendo isso, mas o seu coração também não pode chegar de qualquer maneira, querido. Você chega de qualquer maneira para uma audiência com o juiz, né? Nós temos aqui alguns advogados na igreja. Será que né, nós temos aqui o nosso irmão, o Beto, né? O Adalberto, que é advogado, né? Imagine que o Adalberto conseguiu uma audiência para mim, para resolver um problema que o juiz vai julgar, e de repente eu chego no tribunal de bermuda e de chinelo para falar com o juiz. Será que vai pegar bem para o juiz e vai pegar bem para o advogado? Por que você acha que Deus é menor que um juiz para se achegar de qualquer maneira na presença dele? Lembre-se, eu não estou dizendo que a gente tem que ter um excesso de protocolos. A palavra de Deus fala que nós somos filhos e os filhos têm liberdade, mas os filhos precisam temer o Pai. Por isso que a palavra diz que, lá em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse remédio vai funcionar na sua vida quando você primeiro se achegar diante de Deus e você adorá-lo. Você entrar, você vai se achegar na presença dele em devoção e adoração. O que é adorar a Deus? Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós primeiro exaltamos aquilo que Deus é. Por isso que é importante você saber quem é Deus. Porque se você não sabe quem é Deus, você não pode dizer para Ele o que Ele é. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você chegar na presença de Deus, chegue adorando a Deus, declarando o poder dEle, a santidade dEle, a beleza dEle. Deus, eu te adoro porque o Senhor é bom, o Senhor é grande. Senhor, eu te adoro, Deus amado, porque o Senhor tem sido gracioso na minha vida. Eu te adoro, Deus amado, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é grande. Amado, você crê? O Senhor é o meu Pai. Quando você declara essas palavras, você está declarando a identidade de quem Deus é. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é o nosso Pai. E como filhos nós podemos declarar: Deus, te louvo, Deus, porque o Senhor é meu Pai. Oh Deus, o Senhor é bom. Sabe, meu irmão, essa é a primeira maneira que nós devemos nos achegar diante de Deus quando orarmos, para que a ansiedade vá embora do nosso coração. A segunda maneira, ou a segunda orientação do apóstolo Paulo é que nós devemos nos apresentar diante de Deus com súplicas. Nós devemos nos apresentar diante de Deus. Após você adorar a Deus, aí você vai começar a suplicar. E o que é suplicar, querido? Você começa agora a pedir para Deus. Depois de você dizer para Deus quem Ele é, o que Ele é para você, você agora começa a dizer para Deus qual que é a sua necessidade. Quando o apóstolo Paulo fala assim, entrai na presença de Deus com súplicas, o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, agora diga para Deus quais são as suas necessidades. É de um emprego que você precisa? É de uma porta aberta que você precisa? É de uma cura que você precisa? Agora você pode pedir para Deus, diga para Deus, abra seu coração, diga qual que é a sua necessidade. Lá em Mateus capítulo 7, olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus está nos ensinando a pedir a Deus, a fazer uma oração de súplica. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede, recebe. Amados, diga para Deus qual que é a sua necessidade. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu preciso.
É verdade, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Mas por que Deus quer ouvir de mim, pastor? Ele quer ouvir de você, porque quando você pede, você está em uma posição de humildade e humilhação. Por que nós devemos suplicar a Deus? Por que Deus quer que a gente peça? Porque quando pedimos, estamos reconhecendo a grandeza dEle e a nossa pequenez. A gente fala assim: Deus, eu não sei como fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não sei para onde ir, mas eu creio que o Senhor tem a direção. Eu não sei como chegar, mas eu creio que o Senhor vai me levar. Quando você pede, meu irmão, quando você abre o seu coração, quando você suplica, quando você expõe a sua necessidade, você está se humilhando. E a palavra de Deus fala assim que Deus se agrada daqueles que têm um coração humilde. Deus se agrada daqueles que chegam na presença dele quebrantados. Mas Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita o coração egocêntrico. Querido, você primeiro se achega na presença de Deus, adorando a Ele, dizendo quem Ele é, e depois você abre o seu coração, e você expõe para Ele a sua necessidade. Quando você expõe, você está reconhecendo que Ele pode fazer. Quando você expõe, você está quebrantando o seu coração, e Deus se agrada. Os humilhados serão exaltados, disse Jesus. Os humilhados serão exaltados, diz a palavra de Deus. Olha só, outra parte, a terceira e última parte dessa receita, da prescrição dessa receita. A primeira, vamos relembrar qual foi a primeira? Devemos nos achegar diante de Deus adorando. Segundo, os irmãos estão aqui comigo? Devemos suplicar diante de Deus. E terceiro agora, para que essa receita funcione, devemos agradecer. Entrai na presença de Deus com ações de graça. Entrai na presença de Deus com ações de graça. Por que nós devemos agradecer a Deus já na oração? Mas eu não recebi ainda, pastor. Porque a gratidão, ela tem um efeito no seu coração. Por que nós devemos agradecer a Deus nas nossas orações? Porque a gratidão tem um efeito no seu coração. Que efeito é esse, meu irmão, minha irmã? A gratidão tem o poder de renovar a sua esperança e a sua alegria. Olha só o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você chega na presença de Deus e você começa a agradecer a Deus pelo que Ele já fez, seu coração começa a se encher de esperança, de alegria. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você começa a lembrar o que Deus já fez na sua vida, a gratidão, a gratidão, a esperança e a alegria começam a ocupar o lugar que antes estava ocupado pela ansiedade. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, digite aí, amém, pastor. Eu estou entendendo. Está pegando o negócio aí? Quando você começa a agradecer a Deus na oração, a alegria e a esperança, a fé, elas automaticamente começam a ocupar o seu coração. Aquele lugar que estava ocupado antes pelo quê? Pela preocupação, pela ansiedade. Agora começam a ser ocupados pela alegria, pela fé, pela esperança. Por isso que nós devemos, sempre que nós nos achegarmos na presença de Deus para orar, devemos primeiro adorá-lo por aquilo que Ele é. Depois devemos suplicar, pedir, colocar diante de Deus as nossas necessidades, e depois devemos agradecer. Por que
nós agradecemos por aquilo que Ele já fez e também por aquilo que Ele já vai fazer. Isso aqui também é muito importante. Você agradece a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele já vai fazer na sua vida. Por quê? Quando você agradece a Deus por aquilo que Ele já vai fazer na sua vida, isso também gera dentro de você fé. Precisa de fé no seu coração? Precisa de esperança no seu coração? Precisa de alegria no seu coração? Comece a agradecer a Deus pelo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer. Já começa a visualizar aquela situação que você precisa. Já começa a visualizar você experimentando aquilo já. É de uma porta de emprego que você precisa? Começa a visualizar Deus. Começa a visualizar aí no seu coração você trabalhando já. Começa a visualizar você recebendo seu primeiro salário. Ô, glória! Começa a imaginar o que você vai fazer com ele já. Nossa, quando eu receber meu... Você pode estar desempregado, mas começa a visualizar você já recebendo seu primeiro salário. Já começa a fazer projetos e sonhos com esse salário. Deus, eu vou pagar essa conta atrasada. Eu vou colocar meu dízimo em ordem. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começa a visualizar. Sabe por quê? Sabe qual que é o efeito disso, querido? O efeito é que seu coração vai se encher de uma fé sobrenatural. Aí você vai começar a entender e vai começar a experimentar que esse remédio para a ansiedade chamado oração vai fazer efeito instantâneo no seu coração. Instantâneo. Amém? Você crê nisso? Vamos relembrar rapidamente. Eu vou chamar os nossos irmãos aqui do louvor. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero que essa canção ministre o seu coração agora. Vamos relembrar então como que nós devemos tomar esse remédio chamado oração. Esse remédio é o remédio para a ansiedade. Como nós vencemos a ansiedade? Através do remédio chamado oração. Esse remédio precisa ser tomado de que maneira? Primeiro, eu me achego na presença de Deus, adorando a Deus pelo que Ele é. Segundo, eu exponho a Deus as minhas necessidades, eu suplico a Deus aquilo que eu preciso. E terceiro, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer. Amém? Você crê nisso? Para encerrar agora, o Ed vai colocar aí na sua tela, qual que é o efeito desse remédio? Eu acabei de partilhar com você como você deve tomar esse remédio. Eu acabei de partilhar com você como você deve tomar esse remédio. Deixa bem baixinho, tá bom? Agora eu vou dizer para você rapidamente aqui qual que é o resultado desse remédio, qual que é o efeito desse remédio. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. O Ed vai colocar na tela para você aí. O efeito desse remédio está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade ocupava. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade ocupava. Eu quero dizer para você, meu querido, que a oração, ela aquieta a sua alma. A oração aquieta o seu interior. A oração, ela transforma o seu interior e o seu exterior também. A oração aquieta o seu interior e transforma o seu exterior. O mesmo coração que antes estava cheio de ansiedade, agora fica cheio de paz. E como que é essa paz, pastor? Essa paz, ela é divina e não humana. A paz de Deus. Essa paz, ela vai além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você vai ser inundado de uma paz que você não vai entender. Porque os seus problemas vão continuar, meu irmão.
as coisas vão continuar difíceis